E aí, nação palmeirense? Pessoal, o Palmeiras vencendo mais um jogo, né? Líder do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras demonstrando que realmente esse ano veio para ganhar tudo, né? Palmeiras vencendo por 1-0 o São Paulo. Jogo esse que foi importante para recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Vale destacar que o Palmeiras fez um ótimo jogo, né? Poderia ter vencido por mais de um gol de diferença. Claro, pessoal, clássico é sempre complicado, né? Vitor Roque mais uma vez sendo decisivo, terceiro jogo, terceiro gol, então, e sem sombra de dúvida, é muito importante, né? Vamos esperar que siga na mesma batida, o mesmo desempenho, porque esse ano promete títulos e títulos, né? Então é isso, vamos acompanhar o vídeo aí, créditos ao vídeo, né? Band Sport, link na descrição, final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Tudo aquilo que você pode nos ajudar. Primeiro você, Quesada, depois Marília e depois Godoy. Quando você tem um treinador que disse, olha, o meu centroavante não é meu centroavante ele é presidenta. Que, por sinal, um beijo para a Luna, a presidenta aí da Prefeitura de São Paulo. Luna, um beijo no seu coração e vai firme e forte, que você é uma mulher muito, mas muito empoderada e maravilhosa. Que, por sinal, você logo, logo vai ser governadora desse país aqui. País não, desculpa, desse estado. O Quesada, tendo a ideia que você tem um treinador e que falou que o Vitor Roque era da presidenta, aí eu aguento ele. Qual cara que aguentaria o centroavante com 12 jogos sem fazer gol? E aí, você tem 3 jogos, ele faz os 3, que é o Vitor Roque. O que pensar disso? Por favor. Alto investimento, não dá para você colocar um cara desse tamanho no banco, né? Não dá para você imaginar que um jogador que custou tudo isso mas mesmo vai ficar... com 12 jogos sem fazer gols? Aí é que tá, aí o técnico tem que... Mas não ficou porque estava mal, ficou por, pelo menos o que falam, é por esse negócio aí de educação física aí. Não é isso? Controle de carga, a famosa controle de carga. Famoso controle de carga. Você tinha que pegar uma tromba do elefante, você vê o controle que ela faz, o que ela rasga. Você imagina um cavalo, né, que leva... Imagina só um cavalo inteiro, né? Um cavalo inteiro, né? Mas, ô Neto... Você já viu um cavalo inteiro falando nisso? Não. Meu irmão, mas falando do trio especificamente... O Palmeiras gastou muito dinheiro para trazer Paulinho e Vitor Roque para formarem ao lado do Estevão. O Felipe Anderson também, viu? Esse grande trio para o Mundial. Felipe Anderson é uma bela opção, acho que não é titular, mas é uma boa opção para... Gastaram bem também. Muito dinheiro. Agora... O Palmeiras é um time que entra para ser campeão, hoje entrou para ser campeão. Não joga bonito. Não joga bonito, nem precisa. Eu gostaria que o meu time jogasse feio e fosse campeão, como o Palmeiras meu time joga feio e perde. E perde, Às vezes quando joga bem, também perde. Isso. E às vezes corre risco de ser rebaixado também. Não, esse ano, agora, o São Paulo... 2 anos. O São Paulo mereceu ser derrotado hoje, porque time que entra para empatar... invariavelmente perde. E foi isso que aconteceu hoje com o grande São Paulo do medroso Zubeldia. Para você, Marília Ruiz, quando você tem um jogador como o Rafael, aí você coloca Vitor Roque, aí você coloca Maurício. Olha só, isso que ele botou no segundo tempo, acho que aos 18, 30 minutos. Como ele normalmente troca nesse Estevão. Aí eu ganho o jogo de 1-0 do São Paulo. A bola estava para o São Paulo, eu brigo, vou do lado esquerdo, venho para o lado direito, consigo fazer isso. Quais os méritos do cara que foi expulso mais uma vez, que está lá na arquibancada, que tem uma comissão técnica muito forte, que sabe tirar dos jogadores, e aí, de um time que sabe que precisa ganhar também, porque o Bragantino empatou, e que eu tenho que pegar a liderança. E olha quantas coisas, jogo fora de casa, porque aí não é a casa do Palmeiras, é a casa da titia Leila. Não é a casa do Palmeiras. Porque quando ela sair de presidenta do Palmeiras, eu não sei se o Palmeiras vai mandar jogo lá. Dependendo de quem for eleito. Às vezes por birra, não manda. Eu não sei o que vai acontecer. No momento manda. Mas depois que vira presidente, eu não sei se manda. Isso é uma coisa que só o futuro vai colocar. Mas tem 30 mil pessoas lá. O que pensar de tudo isso? Marília Ruiz, que está linda, maravilhosa. Que parabéns.
Que mamãe linda! Um beijo para os meus filhos e para minha mãe. São Paulina, né? Que tá brava. Neto, eu acho que o mérito é todo do técnico. Acho que o Palmeiras fez o gol no final, com requinte de crueldade, é verdade, mas o Palmeiras foi melhor o clássico todo, ainda que o Rafael não tivesse feito nenhum milagre até o gol nos acréscimos. A verdade é que o São Palmeiras teve muito mais volume. Uma pena que o Estevão vai embora depois desse clássico sem ter deixado a sua marca, né? Um gol. Ele vai embora depois do Mundial e os clássicos já acabaram. Mas eu acho que foi... Ele não fez gol em clássico? Não fez gol em clássico. Verdade. Imagina se ele fizesse. Imagina se ele fizesse, exatamente. Mas acho que o Palmeiras se impôs na sua casa B ou no seu hotel de luxo, né, que é o estádio arrendado pela Leila. Hoje com promoção de ingresso, porque é isso que tem que fazer Palmeiras, é isso que tem que fazer Flamengo. Tem que fazer promoção de ingresso, as pessoas precisam voltar ao estádio, as pessoas que gostam de futebol e não exatamente as pessoas que gostam de entretenimento. Acho que não foi um jogo plasticamente bonito, mas acho que o Palmeiras tem mostrado, neste começo de Campeonato Brasileiro, uma força que vai ser importante daqui para frente. Porque se a gente pega a tabela de classificação, o Palmeiras não é só o líder. O Palmeiras, até a parada para o Mundial de Clubes, ainda vai jogar com o Bragantino na semana que vem e ainda vai jogar com o Flamengo, que são os dois times que nesse momento disputam a liderança. Mas o Palmeiras até aqui jogou com times que estão na Libertadores, mais o Corinthians e mais, se não me engano, o Bahia está na Libertadores. O Palmeiras só enfrentou times, teoricamente, que estão disputando mais campeonatos e que são melhores do que os outros. E ainda assim é o líder do campeonato. Então, acho que tem várias coisas interessantes. Acho que o gol do Vitor Roque é um gol de um jogador que está se adaptando. Acho que o fato ele foi guerreiro no gol, hein? Você vê que ele pega a bola, ele briga com o Ferrarese. Ó, vou mostrar. Ele chuta a bola, o Alisson vai. Aí o Alisson cai. Aí ele chuta a bola do Ferrarese, volta nele, na coxa dele. Ele vai, briga de novo, toma um pontapé aqui, que ó, briga de novo. Ó, ele vai, toma um pontapé, ele briga de novo. Aí ele olha, levanta a cabeça, mete a bola pro Felipe Anderson. Felipe Anderson faz o chute, ele vem na corrida e faz o gol com a perna esquerda. Golaço! Acreditou, né? O jogador que nos acréscimos está acreditando. Acho que a fase boa também ajuda, quando está tudo dando certo, né? Aí tem um círculo virtuoso e não vicioso. O Palmeiras é líder porque se fez os primeiros 2 jogos, você pode falar alguma coisa. O jogo estreia com um empate contra o Botafogo em casa e o jogo seguinte é uma vitória contra o Sport, que a gente debateu muito aqui, o pênalti que deu a vitória para o Palmeiras. Mas de lá para cá, o Palmeiras é melhor em todos os jogos contra todo mundo. Ô Godoy, essa classificação aqui dá para entender que Flamengo e Palmeiras, para mim Palmeiras para mim o time do Palmeiras é muito melhor que o do Flamengo, em termos de time, em termos individuais, o Flamengo é superior, do meu ponto de vista. Para você, dá para alguém aqui, ó, Bragantino, Cruzeiro, Fluminense, ó, a pergunta, Atlético, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, alguém pode brigar com esses 2 times aqui? Pode acontecer, craque Neto, e seria considerado uma grande surpresa. Bragantino? Tá? Cruzeiro. Tá. Que ganhou 4-0 hoje. Cruzeiro porque tem condições de investir bem, tem caixa para investir bem agora na janela, manter o grupo de jogadores bem forte. Será, pessoal? O Cruzeiro batendo na ponta aí com o Palmeiras? Eu não acredito. Não acredito, né? Muitos dizem, né? O Palmeiras não joga um futebol exuberante. Ok. Mesmo assim ainda vence. Você imagina quando estiver jogando fino na bola, né? Aí, pessoal, ninguém segura, né? Então, é possível que tenhamos surpresas. Como estamos tendo até o momento... Eu não acredito. Eu acredito sim, eu acredito porque esse ano é um ano atípico. Como voltará o Palmeiras do Mundial? Como voltará o Flamengo do Mundial? A gente sabe que individualmente, jogadores que vão defender seleção voltam diferente. Como voltarão essas equipes depois desse Mundial? E como estarão preparadas... E de que forma vai voltar, né? E como estarão preparadas as demais? Principalmente usando essa motivação, trabalhando essa motivação por ter iniciado o campeonato bem. Então, podemos ter surpresas. Agora, afirmar agora com antecipação... A gente, é claro, coloca esses 2 aí, Palmeiras e Flamengo, como os candidatos mais fortes. Vamos lá, o Rosenberg, direto da Arena Barueri, ao vivo aí, né? Muito frio, um jogo disputado, onde o Zubeldia quase foi expulso. Super campeão.
80% dos pontos, 80% dos pontos disputados. É um negócio absurdo, né? Que ele conseguiu conquistar. É um negócio realmente fora da casinha. Aí você vê quem está abaixo dele, Flamengo e Bragantino, também com campanhas de campeão. Sim. É que o patamar do Palmeiras é algo excepcional. A tua matemática é a matemática que todo mundo está fazendo. Se o Palmeiras repetir isso nas próximas 16 partidas, dificilmente... Esquece. Difícil. Você falou 57, né? Porque se você... 57 para 70... É só somar. São 24 rodadas que eu fiz. Você está com 19, com 8 rodadas. Sim. Mais 19, Sim. Dá 30... Dá os 57 pontos. 57 para 74, ele faria mais 17 pontos no restante. Pô, é campeão brasileiro. É campeão brasileiro. Pô. Isso nas minhas contas, não de Oswaldo de Souza e muito menos da zebrinha, que era uma delícia aquela zebrinha, né? Aquela zebrinha, a gente via ela, pelo amor de Deus. Pode falar, Godoy. Mas na matemática, o importante é a hora que tiver o confronto entre essas equipes que estão na parte de cima. Semana que vem. É não perder. Só que ele não perde o jogo fora de casa. Então, não perder ponto para os seus concorrentes. Né? Mas para mim, aí, concorrente ponto do Palmeiras é só o Flamengo, cara. Não, mas aí você vai estar... Eu sei, mas daquilo que a gente vê, daquilo que vocês enxergam, ou do que eu enxergo, ou do que vocês enxergam do campeonato tecnicamente... Flamengo. Desculpa. Tem conversa. Desculpa, assim, muita coisa pode acontecer. Porque nós temos o exemplo, em 2 anos, o campeão saiu no confronto direto. Palmeiras e Botafogo um ano e Palmeiras e Botafogo no ano seguinte. E o Palmeiras só perdeu título porque empatou em casa. Então, perdeu o ponto. Louco, né? A decisão foi entre eles, entre os que estavam disputando lá em cima. Então é aí que não pode perder ponto. Vamos lá. A gente tem a ideia, por exemplo, daquilo que acontece em campeonato. Tá aí o Abel não querendo levar o cartão, quase cai ali. É uma coisa, é uma indisciplina tão ridícula, tão babaca, tão idiota, que muitas vezes as pessoas colocam, que é minhas filhas, que os meus filhos, e não dá exemplo aos filhos. A gente tem que se aprender. E eu, por exemplo, eu falo de mim, sabe? E meus filhos sabem do jeito que o pai é. Agora, eu não fico aqui cagando regra. Eu não fico aqui, não, porque eu não fiz isso, porque eu não, eu não fico. E principalmente quando ganha. Quando ganha machão, quando ganha briga com todo mundo. É igual político, só briga com mulher, com homem pipoca. Tem medo. Se borra todo. E aí, o Rosenberg que está lá, e de uma maneira brilhante, diga-se de passagem, com um olhar 43, nesses olhos lindos, que daqui a pouco vai embora para casa, você pode arredondar e deixar a gente na cara do gol. Neto, eu queria só falar em relação a essa discussão do Estevão, né? Como que o Palmeiras pode não ser campeão? Para mim também é o grande favorito, mas o Estevão vai sair depois do Mundial e o Palmeiras vai perder o jogador mais importante. Evidentemente, é o artilheiro da equipe na temporada com 8 gols, é o líder de dribles, né? Então, sem dúvida nenhuma, vai fazer muita falta, evidentemente, para a torcida do Palmeiras quando ele deixar o Verdão e for jogar na Inglaterra. Falando em relação aos próximos jogos, né, como eu disse, Taça Libertadores da América, tanto para o São Paulo quanto para o Palmeiras neste meio de semana. Quarta-feira, São Paulo e Libertad. Quinta-feira, Palmeiras e Bolívar. No sábado, pelo Brasileiro, São Paulo e Grêmio. No domingo, pelo Brasileiro, Bragantino e Palmeiras. Só lembrando que, como visitante, o Palmeiras também está invicto há muito tempo. São 18 jogos de invencibilidade com 14 vitórias e 4 derrotas. E sabe qual foi a última vez que o Palmeiras perdeu fora de casa, Neto? Não! Pro seu Corinthians, 2-0 no Campeonato Brasileiro do ano passado. Pessoal, a mídia, né? Colocando o Palmeiras aí como forte candidato a ganhar o título do Campeonato Brasileiro. E sem sombra de dúvida, temos que concordar, né? O Palmeiras é líder da competição. O Palmeiras são 18 jogos que não perde fora de casa. Em casa, claro, aconteceu aquele tropeço contra o Bahia. Acontece, né, pessoal? A gente sabe que nem sempre vai vencer, né? Mas é um time que hoje
é líder do Campeonato Brasileiro. O time hoje é líder do seu grupo da Libertadores. Palmeiras hoje é líder no geral na Libertadores. Então não tem como não apontar o Palmeiras como grande favorito a ganhar todas as competições. É como eu disse nos vídeos anteriores, vai ganhar? Isso é um ponto de interrogação, né? Só o tempo vai dizer. Mas que é favorito, sem sombra de dúvida, não tem como fugir disso. É o grande favorito, né? Para mim, o Palmeiras, depois que chegou aqueles reforços que a gente sempre pedia, depois do Campeonato Paulista, Abel Ferreira mudou sua estrutura, mudou sua filosofia de jogo. O Palmeiras cresceu muito, né? O Palmeiras cresceu muito. O Palmeiras hoje não só tem essa bola, não é ligação direta, bola na área, não. O Palmeiras tem muita jogada trabalhada, né? Inclusive o gol foi de uma jogada trabalhada, né? Foi de infiltração na área, depois teve um recuo ali de Vitor Roque, depois Felipe Anderson chutou, depois teve a finalização, né? Então, sem sombra de dúvida, o Palmeiras mudou seu estilo de jogo e hoje, claro, não está jogando aquele futebol, pessoal, exuberante, né? Que muitos gostam de ver, mas está jogando um futebol eficiente. Futebol que a gente sabe que esse futebol tem condições de ser campeão. Claro, se melhorar mais do que isso, aí fica difícil de segurar o Palmeiras. Sobre Vitor Roque, como a Abel sempre falou, um pouquinho de paciência. O cara tem apenas 20 anos. A torcida teve um pouquinho de paciência. Claro, a certo momento chegou a atrapalhar ali, né? Foram 12 jogos. Mas hoje Vitor Roque começou a fazer gol, né? Terceiro jogo, terceiro gol. Então, sem sombra de dúvida, é o cara que tá decidindo, né? É aquele cara que realmente, quando o jogo tá 0-0, que a bola sobra pra ele, é esse cara aí que o torcedor palmeirense quer que coloca a bola pra dentro. Tá aí. 1-0. 45 do segundo tempo, a bola sobrou. Fundo da rede. Gol de Vitor Roque, né? Foi esse que colocou o Palmeiras na liderança novamente do Campeonato Brasileiro, né? Palmeiras que com a vitória do Flamengo e o empate do Bragantino era terceiro colocado, mas porque não tinha jogado ainda. E mais uma vitória sobre o São Paulo, né? São Paulo tá virando aquele freguês, né? E vamos ser bem realistas, aqui no futebol paulista, a gente já não consegue enxergar adversários ali superiores ao Palmeiras. Os adversários paulistas são bem inferiores, claro, sempre vai ter aquela rivalidade, vai ter o clássico, mas não vejo rival à altura aqui no futebol paulista. Agora, focar, né, ter um jogo da Libertadores. O Palmeiras já está classificado, mas o Palmeiras está procurando manter a liderança geral, né? Manter os 100% da Libertadores é importante. Passar confiança para sua torcida. Talvez o Palmeiras vai vir com algumas mexidas para esse jogo. Claro que é importante, né, pessoal? É importante que o calendário do futebol brasileiro é um absurdo. Muitos jogadores vão se lesionar, então é quase obrigatório, né? Você poupar 2, 3 jogadores ali no jogo, principalmente no jogo onde o Palmeiras já está classificado, né, na Libertadores, não ter para quê tanto risco, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí nos comentários, né? Se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.